Fala aí pessoal, beleza? Seguinte galera, a gente vai estudar agora o capítulo 11 de 1 Coríntios. E a gente vai estudar aqui basicamente dois temas. Primeiro a gente vai começar falando sobre a ceia do Senhor, depois a gente vai falar um pouco sobre os dons espirituais. Se der tempo a gente fala tudo na mesma aula, senão a gente divide essa aula em dois. Vamos começar a entender aqui galera, o que é a Santa Ceia? Vamos voltar então desde o comecinho lá. Para a gente começar a entender o que é a ceia do Senhor, a gente precisa entender os símbolos que aparecem na ceia. Os dois principais símbolos que aparecem é o pão e também o vinho. Vamos entender aqui, ó, dentro da cultura hebraica, o que significa o pão e o vinho? Justamente um símbolo de aliança. Então, quando alguém vai chamar uma outra pessoa para fazer parte de uma aliança com ela, eles tinham o costume de fazer o quê? Entregar o pão e o vinho. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Gênesis 14, a Bíblia fala que Abraão, depois de ter resgatado seu sobrinho Ló de uma guerra, ele voltando para a casa dele, ele encontrou um homem no caminho chamado Melquisedeque, que é o rei de Salém. E quando ele encontrou Melquisedeque no caminho, a Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e Melquisedeque entregou para Abraão justamente o quê? O pão e o vinho. Como se estivesse falando para Abraão que o pacto que ele estava, agora Abraão também faria parte. Então, para fazer parte de uma aliança no Antigo Testamento, usava-se o elemento o pão e o vinho. Vou dar um outro exemplo. A Bíblia fala lá que o sogro de Moisés, o Jetro, ele se converteu ao Deus de Israel. E uma forma simbólica de Moisés chamar o Jetro para essa nova aliança ao Deus de Israel, Moisés serve para ele justamente o pão e o vinho. E agora, em Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, e principalmente em 1 Coríntios, que a gente mais conhece, o Jesus fazendo uma nova aliança, ele chama os seus discípulos e entrega na mão dos discípulos o pão e o vinho. E ele fala, né, esse pão aqui é o meu corpo e o vinho representava o meu sangue que foi derramado por eles. Então, pão e vinho, galera, significa exatamente isso. Quando você vai chamar alguém para uma aliança, você entrega para ele o pão e o vinho. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender sobre essa questão, né? Por que o pão e o vinho? Justamente porque estava chamando os discípulos para fazer parte de uma nova aliança. Inclusive ele fala, né? Esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E ele fala, né? Porque isso é uma nova aliança, um novo pacto que eles estavam sendo ali chamados para participarem. Fechou? Vamos descer aqui um pouco então, ó. Aqui eu coloquei muitas informações no material sobre a ceia do Senhor. Eu vou pedir para que vocês leiam o material, acompanhem essa aula. Muitas coisas não tá no material, mas eu tô falando aqui, vai ficar facilitado aí para vocês juntarem essas informações. Primeiro ponto aqui então, pessoal, é sobre a festa do amor. Essa festa do amor é uma coisa que o povo judeu já celebrava nos tempos de Jesus. Na verdade, a ceia do Senhor é uma evolução da festa do amor. Eles faziam a ceia do Senhor justamente na mesma época que era comemorado a festa do amor. E aqui eu coloquei para vocês, ó, essa informação. Então, quando Paulo escreveu sobre a ceia do Senhor, ele já escreveu pressupondo, sabendo que o povo conhecia a festa do amor. Eu vou dar um exemplo sobre o Natal, por exemplo. É como se eu escrevesse uma carta falando, ó, quando vocês forem dar o presente de vocês, façam assim, né? Coloquem lá embaixo da árvore de Natal, façam... Enfim, eu desse todas as informações em relação, pressupondo que você já conhece a festa de Natal. Então, quando a gente vai ler essa carta de 1 Coríntios sobre a ceia do Senhor, a gente já tem que saber que Paulo estava pressupondo que o povo conhecia essa festa, beleza? Então a ceia do Senhor, na verdade, ocorria ali no mesmo período da festa do amor. Então, para a gente compreender o que Paulo falou ali em relação à ceia, a gente precisa lembrar lá da aula que a gente conversou sobre os problemas que essa igreja enfrentava. Então era uma igreja que tinha muita contenda, tinha muitas dissensões entre eles, facções, né, formavam panelinhas. Era uma igreja bem problemática mesmo. E Paulo agora ele começa a falar sobre esses problemas, que era para eles se resolverem entre eles antes de eles tomarem parte, né, da ceia do Senhor. Então eu coloquei aqui alguns problemas, né, que eles estavam enfrentando. Ó, como já estudamos, existiam vários problemas ali, e esses problemas eles levaram para a festa do amor. Então o que era para ser uma festa boa, uma festa de confraternização, acabou se tornando uma festa bem ruim. Por quê? As pessoas brigavam entre elas. Então Paulo, quando ele fala sobre você não deve tomar a ceia, né, de forma indigna, estava falando desses probleminhas aí que as pessoas faziam nesse período. Depois a gente vai conversar também sobre isso. Vamos lá, muitas pessoas então, elas iam nas festas do amor para confraternizar, mas comia antes, não esperavam cumprir os rituais da festa. Então o que acontece? Esse é o primeiro problema que os irmãos ali em 1 Coríntios enfrentavam.
eles comiam antes de chegar na festa. Então era uma festa que eles iam para se confraternizar, e antes de fazer o ritual ali que tinha, né, que era a reza uma das rezas que tem no Kiddush, que é agradecer pelo alimento, agradecer pelo pão, agradecer pelo vinho. O que eles faziam? Eles comiam antes de ritual. É como se você fosse na casa de um pastor, né, por exemplo, comer lá antes do pastor fazer oração, um exemplo. É isso que eles faziam nesse período. Por isso que Paulo fala depois para eles que eles devem esperar uns pelos outros, não comer antes. É exatamente por causa disso. O segundo problema, ó, outros ainda iam para a festa apenas para comer, não pensando no foco principal, que é lembrar de Cristo e confraternizar com os irmãos. Esse daqui é um problema recorrente, ó. Então eles iam na festa simplesmente para comer e não para ter aquele momento de comunhão que era o objetivo central dessa festa. Então por isso que Paulo fala também, ó, inclusive se vocês, né, tiverem fome, comem em casa antes. Porque o objetivo não é vocês irem nessa festa da confraternização só para comer. O objetivo da festa é vocês se confraternizarem e lembrarem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo falou, ó, se caso você tiver fome, né, tiver alguém com fome em casa, come em casa, depois vocês vão para a festa. Terceiro ponto aqui, ó. Eles brigavam entre si, dissensões, sobre vários assuntos. Por isso que Paulo fala que não era para comer de forma indigna. Não discernindo, olha isso aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu mesmo já interpretei errado isso muitas vezes, acredito que uma boa parte também. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi, né, até recentemente com o meu pastor, ele fala muito sobre isso. O que acontece? Eles brigavam muito entre eles, tinha dissensões entre eles. E o que acontece? O apóstolo Paulo, ele, para combater isso, ele fala assim, ó, vocês antes de tomar a ceia do Senhor, vocês devem discernir o corpo. Então olha que legal, é para discernir o corpo, não a cabeça. A cabeça é Cristo, o corpo é os irmãos. Então ele fala assim, ó, antes de tomar a ceia, discerna do corpo. Se você tiver alguma divergência com algum irmão, converse com o irmão, trate com o irmão primeiro e depois você tome a sua ceia do Senhor. Então, primeiro a gente tem que discernir o quê? Não é a cabeça. A gente tem que discernir o corpo. O corpo envolve as pessoas. E Paulo ele acaba falando isso para os irmãos, então, fazer essa separação antes de tomar a ceia. E por último, eles formavam facções, pequenos grupos, panelinhas entre eles, se esquecendo que o objetivo central ali era a confraternização. Esse daqui, então, eram alguns problemas que eles estavam enfrentando ali, aquela comunidade. E Paulo, nessa carta aqui no capítulo 11, ele traz esses problemas aqui, um a um ali, de forma individual. Então a gente já entendeu que a Santa Ceia, na verdade, ela foi uma evolução da festa do amor. A festa era justamente para lembrar a Cristo e manter ali um momento de confraternização entre os irmãos. Isso daí depois acabou se perdendo e virou a Ceia do Senhor. Vamos entender aqui agora, ó, o que era então, né, a Ceia do Senhor. A ceia, ela vem com o objetivo, literalmente, né, de memórias. Então a ceia, o próprio Jesus deixou isso como uma ordenança para a igreja, para que ela faça esse ritual em tempos, depois a gente vai falar do período, em tempos, para lembrar do próprio Cristo. Então olha que interessante isso, a Bíblia, irmãos, é recheada de zicarons. Zicarons, para quem não sabe, para quem estudou hebraico lá vai lembrar, zicarons são lembranças, memoriais. Então a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele faz muito questão de usar esses símbolos para lembrar o povo de alguma coisa. Vou dar um exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto, e esse objeto representava a presença de Deus. A gente tinha ali a menorá. A menorá, com 7 braços, representava que o próprio Deus era a luz para aquela nação. Então, cada objeto na Bíblia é uma lembrança, é um símbolo, para que o povo veja e lembre. Então, o próprio Deus deu várias ordenanças para eles construírem coisas visíveis, coisas que você consegue enxergar, que você consegue apalpar, né? Justamente para que eles olhem para aquilo e eles lembrem de alguma coisa. Vou dar mais um exemplo. Números, capítulo 5. A Bíblia fala que Deus falou para o povo de Israel fazer nas orlas da sua manta o tzip-tzip, um cordãozinho. E esse cordãozinho tinha 613 cordões de linho azul, e cada vez que o povo de Israel andava, eles lembravam das leis de Deus. Esse cordão que tinha na orla da roupa dos discípulos, dos judeus, era para representar a palavra de Deus, as leis de Deus. Então Deus sempre está utilizando de recursos visuais para lembrar o povo de alguma coisa. A ceia do Senhor, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Então, para fazer um evento em cerimônia a Jesus, em memória dele, o próprio Jesus deixou essa ordenança para todos que são discípulos. Todos que falam que aceitam a salvação através da fé em Jesus, eles devem tomar a ceia. Então, a ceia do Senhor é exatamente isso. Ó. E ele colocou aqui, ó, semelhantemente também de cear, ele tomou o cálice, o próprio Jesus dizendo,
e este é o meu cálice, ele é o Novo Testamento do meu sangue. Aqui, pessoal, eu coloquei numa versão da Bíblia que fala Novo Testamento. Algumas Bíblias vai estar escrito o novo pacto, uma nova aliança. Ele fala assim, ó, fazer isso. Então ele já dá a ordenança que é para os discípulos fazerem isso, tomar a ceia. Todas as vezes que beberes em memória de mim. Mais uma vez aqui, ó, zikaron, memória. Então tudo que a Bíblia faz, pessoal, é literalmente, né, para que o povo se lembre da palavra. Então é uma forma até didática que Deus usa para ensinar o seu povo. Então para o povo não esquecer, ele olha para os símbolos e ele consegue lembrar do que ele deve guardar ou não. Vou dar um exemplo, né? O próprio Deus da Bíblia é assim e o povo judeu também, né? Eles têm vários símbolos hoje. Os judeus eles usam kippah, alguns judeus eles usam até o talit, né? Que é aquele manto que joga em cima. Outros judeus têm na casa deles a mezuzá. Então é uma coisa visual que você bate o olho e você já lembra por que você está guardando aquilo. Então a ceia é literalmente um memorial sobre Cristo. Vamos descer aqui um pouco. Ó. Aqui eu coloquei uma ilustração sobre ele. Aqui tem até umas curiosidades bem legais sobre essa pintura aqui. Ó. Não vou entrar muito, mas aqui tem várias informações aqui que valem a pena depois vocês pesquisarem sobre Leonardo da Vinci que fez essa pintura. Essa daqui não é a pintura original, mas depois vocês pesquisem, né, essa pintura, porque tem muitas informações aqui, ó, e tem muitas coisas acontecendo também, ó. Então a gente sempre vê aqui, ó, os discípulos olhando para Jesus. A gente vê aqui também, ó, os discípulos brigando entre eles, né, porque um deles iria de trair Jesus. Aqui tem um outro terceiro grupo, ó. Esse terceiro grupo aqui está tentando descobrir quem é que vai trair. Aí tem mais informações aqui, ó. Depois vocês deem uma pesquisada, porque esse quadro aqui ele é bem interessante. Vamos lá, pessoal, em relação agora a algumas perguntas que ficam em relação à ceia. Primeira pergunta que é, qual é o período, qual que é o intervalo de tempo que se deve tomar uma ceia? Tem igrejas que tomam ceia em ano. Tem igrejas que tomam ceia a cada 7 dias. E outras igrejas, que é o mais comum, tomam a ceia a cada 1 mês. Vamos lá, em relação a esse assunto aqui, ó, a Bíblia não colocou um prazo e nem uma data específica para isso. Inclusive a festa do amor, ela ocorria algumas vezes em ano e algumas vezes acontecia a cada 6 meses. Então assim, vai muito do símbolo em si. Então não tem uma data certa. O que é recomendado fazer, como é em memória, em memorial, né? É legal fazer a cada 1 vez por mês, porque 1 vez por mês é um prazo legal ali para você fazer a ceia do Senhor. Agora uma outra pergunta aqui, ó, a ceia substitui a Páscoa? Resposta, não, pessoal. A Páscoa é uma coisa e a ceia é outra coisa. Algumas pessoas falam que o fim da Páscoa é Cristo, né? E falam que o Cristo é a nossa Páscoa. Na verdade, as pessoas interpretam muito mal esse versículo, porque a Páscoa é um mandamento perpétuo, é para o povo judeu fazer para o resto da vida, é perpétuo. E ele não vem com a intenção de substituir a ceia. A ceia é uma coisa e a Páscoa é outra. Enquanto na ceia a gente celebra esse novo nascimento por Cristo, a gente faz em memória de Cristo, a Páscoa já é para lembrar do livramento que o povo de Israel teve lá quando passou, né, o anjo matou os primogênitos, toda aquela história que a gente já conhece. Então, uma festa fala sobre o livramento que Deus deu para o povo de Israel, e a outra festa fala do livramento, entre aspas, né, a salvação que Cristo deu para toda a nação, não só Israel. Então, a Santa Ceia, pessoal, não substitui a Páscoa. Algumas igrejas, na verdade, a maioria, né, não celebram a Páscoa, mas a Páscoa é bíblico e é um mandamento perpétuo. Inclusive o próprio Jesus participou de várias Páscoas. Vamos descer aqui um pouco, ó. Eu posso tomar a ceia com fome? A resposta é sim. Galera, eu tô colocando essas perguntas aqui porque, por incrível que pareça, são perguntas que alunos já mandaram, né? Eu posso tomar a ceia quando eu estiver com fome? Pode, tranquilo. Por quê? O propósito da ceia não está literalmente de você comer, não é para se alimentar, né, nesse sentido de matar a fome, mas a ceia é um momento de comunhão e de memória. Então você pode tomar ceia assim, tranquilo, com fome. Inclusive muitas pessoas fazem jejum antes de tomar ceia. Agora aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre o que significa Jesus sendo o pão da vida. O próprio Jesus falou, né, comei e bebei de mim, e ele fala, né, que ele era o pão e o sangue dele representava o vinho. Agora eu coloquei aqui pelo menos 3 pensamentos de 3 reformistas, porque cada um tem uma ideia diferente sobre o que Jesus representa como pão. Lutero, pessoal, ele era um pouquinho mais literal. Para Lutero, ele falava que Jesus era o pão no sentido literal mesmo, e não a Igreja Católica, porque no tempo ali de 1500 e pouquinho, a Igreja Católica dizia que eles eram o pão, né? Eles eram o próprio Jesus, que eles que alimentavam o povo. Até que Lutero foi lá, fez a Reforma Protestante que a gente já conhece, no período renascentista, e teve ali todo aquele movimento ali na Itália, na França, que a igreja começou a expandir. Então, assim, para Lutero era literalmente, né, um período ali literal, né? Jesus é o pão da vida no sentido literal.
Agora aqui, para esse outro autor aqui, ó, ele interpretava que Jesus é o pão, mas não no sentido literal. Jesus é o pão de forma simbólica, né? E é o que a gente acredita também. E por último tinha Calvino, ele ficava ali entre os dois, né? Ele falava aqui, ó, Cristo estava presente na ceia, porém de forma espiritual. E ele tomou aqui, ó, o meio termo, ele ficou entre os dois pensadores ali. Agora a gente vai ver essa parte aqui que bastante pessoas também perguntam o que significa tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Porque a Bíblia fala, aquele que toma a ceia do Senhor de forma indigna, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então o que significa tomar a ceia de forma indigna? Vamos analisar aqui dentro do contexto da Bíblia. Vamos lá, tomar a ceia de forma indigna, então significa com o coração cheio de maldade. Então, um dos princípios para participar da festa do amor era estar desprendido de nenhum problema com nenhum irmão. Então, se o seu coração está cheio de maldade, você já está tomando a ceia de forma indigna. Segundo, se você tomasse a ceia bêbado, isso é, já começava a beber em casa para depois ir participar da ceia, você também já estava tomando a ceia de forma indigna. E eu coloquei aqui também, ó, com barriga cheia. Então, as pessoas comiam antes de ir na festa. Isso também é tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Aqui eu estou falando do contexto da época, viu, pessoal? Lembra que eu falei que a festa do amor era para eles comerem no local e era para eles fazerem um ritual antes de comer? Então, tudo que você fazia que transgredisse isso, era tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Então aqui, ó, se você fosse com o coração com maldade, você estava de forma indigna. Se você fosse bêbado, você bebesse umas na sua casa para depois ir, você também estava tomando de forma indigna. Se você comesse na sua casa e depois fosse comer lá também, você também estava fazendo de forma indigna. Quarto, se você tomasse a ceia com raiva do seu irmão, você também estava tomando de forma indigna. E por último, se você fosse tomar a ceia com contenda ou rancor de algum irmão, também era de forma indigna. Então o que acontece, galera? Fica muito mais claro agora a gente entender o que significa essa expressão de tomar a ceia de forma indigna. Aqui, literalmente, não está falando exatamente dos pecados como as pessoas falam, né? Ah, se você foi lá e, sei lá, pecou, fez alguma coisa e está tomando a ceia, você está de forma indigna. Dentro do contexto aqui de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 11, a aplicação prática disso é exatamente isso. Obviamente, a gente pode interpretar esse texto de forma espiritual e aplicar também aos pecados do cotidiano. Se você cometeu algum pecado e depois você vai na ceia, você está também tomando a ceia de forma indigna. Porém, aqui eu estou trazendo só a explicação prática. A aplicação espiritual, cada igreja aplica de um jeito, cada pastor aplica de um jeito, mas pode sim ser aplicadas aí há várias maneiras. E a consequência de tomar a ceia de forma indigna, qual que era? Ele mesmo se condena, a pessoa se torna fraca e doente e, por último, ela morre. Então, essas são consequências gravíssimas de tomar a ceia de forma indigna. Então, o que acontece, galera? Muitas pessoas hoje, né, elas estão fracas, elas dormem, porque justamente tomam a ceia do Senhor não discernindo o corpo de Cristo. E por isso que elas estão fracas, estão doentes. Então, assim, como eu já falei isso várias vezes lá no curso Os Milagres de Jesus, eu volto a repetir aqui. Muitas doenças causadas na pele, causadas no corpo, elas são causadas por doenças espirituais. Se o teu espírito está morto, se o seu espírito está podre, se você está em, português bem claro, está em pecado, está em iniquidade e toma a ceia do Senhor, você pode ter certeza. As consequências, elas não falham. Tudo que o homem planta, ele colhe. E as consequências de tomar a ceia de forma irresponsável, de forma indigna, é exatamente essas. Elas são condenadas, elas são fracas, elas são doentes, e por último elas acabam experimentando a morte. E a morte aqui, pessoal, não é a morte física. Pode ser que às vezes pode se materializar em algo físico, mas a morte aqui é a morte espiritual. Então tomar a ceia, pessoal, nessa condição de forma indigna, é uma coisa terrível. Obviamente, eu não estou falando que toda pessoa nós somos dignos de aparecer na presença de Deus, não é isso. Mas a forma indigna que é literalmente o homem que está em iniquidade, a mulher que está em iniquidade, essa pessoa ela tem que se abster da ceia, para o seu próprio bem. Então, às vezes as pessoas, né, os pastores passam a mão, né, falam, ah, não, você está assim, é nesse momento mesmo que você deve tomar ceia, né, você está em pecado aí, está fumando, está se prostituindo, está amigado, é agora mesmo que você deve tomar a ceia. Na verdade, são pessoas, igual o próprio Jesus falou, né, são cegos guiando cegos. E essas pessoas ambas irão cair no buraco. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 15. Então não tome a ceia, não pegue no cálice se você tiver de forma indigna. Senão você tome e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora uma pergunta legal também, né? Devemos esperar um pelos outros para tomar a ceia?
Galera, vamos lá. É comum nas igrejas protestantes esperar. Eles falam assim, não, nós devemos esperar um pelos outros para tomar a ceia. Na verdade, não. O que acontece? Não tem problema em esperar, só que não tem problema também em não esperar. Como a gente já estudou, né? Na festa do amor, eles tinham que esperar um pelos outros para eles comerem, não para cearem. E o texto é muito claro, o texto fala assim, ó, porquanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, está falando juntar para comer, não é juntar para tomar ceia. Quando vocês se ajuntarem para comer, na festa do amor, não tem nada a ver com a ceia. Esperais um pelos outros. Então, assim, é legal a gente esperar, né, um pelos outros, é bacana as igrejas que fazem isso, só que não é uma ordenança bíblica. Quem fala assim, não, a Bíblia falou que esperar um pelos outros para comer. Irmãos, ali está falando da festa do amor. Eles esperavam pelos outros, eles faziam a oração agradecendo pelo pão, agradecendo pelo vinho, eles faziam os rituais de cerimônia de alimentação, depois eles comiam juntos. É isso que eles faziam. E Paulo está falando assim, ó, quando vocês forem se juntar para comer nessa festa, espere um pelos outros. Não vai com a barriga cheia, não vai esperando encher a cara. Não coma antes de começar a cerimônia, espere um pelos outros, depois que fez todo o ritual, aí vocês comam. Então, em nenhum momento a Bíblia está falando assim, ó, quando vocês forem se juntar para cear, aí vocês esperem um pelos outros. Na verdade, está falando, quando vocês forem juntar para comer, não para cear, fechou? Eu já vou emendar aqui também para falar um pouquinho sobre os dons espirituais. E é o seguinte, galera, sobre os dons espirituais, nesse mesmo capítulo aqui, Paulo ele fala sobre os dons espirituais. Cada livro, cada pessoa vai separar os dons de uma maneira. Eu resolvi separar dessa forma, que é a forma que eu entendo que seja mais coerente. Porém, se você for pegar uma outra tabela de outra pessoa, vai estar um pouquinho as ordens diferentes, mas é assim que a minha visão sobre os dons espirituais. Então a Bíblia fala assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a gente sabe que existem pelo menos 9 dons ministeriais. Esses dons ministeriais são dons que Deus entrega às pessoas para servir no ministério. Dons na Bíblia, irmãos, são mais de 150 dons. Então, exemplo, tocar música, às vezes a pessoa, você deve ter conhecido alguém assim, uma pessoa que ouviu uma música, ouviu um instrumento, já começa a tocar, a pessoa tem uma aptidão assim muito grande em aprender alguma coisa relacionada à Bíblia ou outra coisa. Isso são dons. Esses dons naturais, todos os seres humanos têm. Só que dons ministeriais, que vão ser utilizados no ministério em si, aí são 9. Na verdade, são mais que 9, viu, irmãos? São mais que 9. Paulo fala de 9, só que são muito mais que 9. Então ele fala aqui, ó, ele fala sobre a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom de cura, operação de maravilhas, profecias, dom de discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses daqui são os dons que o apóstolo Paulo fala. E esses dons, pessoal, eu coloquei aqui em categorias. Ó. Então tem a primeira categoria, que são dons de revelação, dons de poder e dons de fala. Então, no de revelação tem o quê? Profecia. As profecias estão ali na categoria ali de revelação. Você recebe uma revelação de Deus e você entrega. Segundo, dom de discernimento, também, revelação. Então, às vezes a pessoa está ali, né, e ela tem essa revelação, ela consegue discernir alguma coisa, isso então está no dom aqui de revelação. Depois a gente tem aqui variedade de línguas, eu coloquei aqui também, poder, aí tem o poder de cura, operação de maravilhas e o dom da fé, isso eu coloquei aqui no poder. E fala, dons que envolvem fala, palavras de sabedoria, palavras de ciência e interpretação de línguas. E por último aqui, ó, conclusão, e assim finalizamos o livro de 1 Coríntios. É o seguinte, galera, esse livro aqui ele é tremendo, são realmente, né, muitas informações nesse livro especificamente. Possivelmente depois eu grave mais alguma aula para vocês sobre algum capítulo que tenha faltado, algum assunto que você gostaria de que eu tivesse falado nesse livro, eu acabei não falando. Deixa aí nos comentários aí, me chama no WhatsApp lá, vai ser um prazer gravar uma aula a mais, se tiver alguma dúvida nesse livro, para conversar com vocês sobre esse assunto específico. Então é isso aí, pessoal, a gente se encontra aí no próximo módulo, onde a gente vai estudar 2 Coríntios, beleza? Até mais e tchau, tchau.